Fala, queridões, bora trabalhar, hein? Tema deveras importante para os seus vestibulares, sejam eles quais forem, muito importante. Gente, vamos começar a comércio internacional fazendo uma revisãozinha do que a gente viu na aula de industrialização. Se eu não me engano, foi aula de módulo 2, final de módulo 2, tá certo? O módulo 3 foi transporte, depois veio blocos econômicos e agora comércio internacional. Vamos lembrar um pouquinho de alguns desses detalhes. Vamos lá? Ó, Bart, antes da gente lembrar dos detalhes, é importante que a gente diga que existem dois tipos de comércio. O comércio ele pode ser multilateral e o comércio ele pode ser regional, beleza? Comércio multilateral é o comércio entre países que não fazem parte de um bloco. Se o Brasil vai comprar petróleo da Arábia Saudita, que é o maior vendedor de petróleo para o Brasil e o maior produtor de petróleo do mundo, tá certo? Se o Brasil vai comprar o petróleo da Arábia Saudita, é um comércio multilateral. O que é que a gente vende para eles, Bart? A gente vende soja, a gente vende ferro, tá certo? Carne bovina. Então, é um comércio multilateral. Se o Brasil vai comprar ou vender para o Mercosul, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, aí é um comércio regional. Pegou? Comércio multilateral, países que não fazem parte de bloco, e o comércio regional. Ô, Bart, no comércio multilateral, quem é o nosso maior parceiro? Fale aí. A China. Beleza. E no comércio regional, Bart, quem é o nosso maior parceiro? A Argentina. Beleza? Se ligou? Vamos junto. Bart, cadê aquela revisão que você falou? Quem comanda o comércio no mundo são os grandes tubarões, os chamados oligopólios. Me lembre aí, Bart, oligopólio corresponde ao quê? A quando um pequeno grupo de empresas, não são pequenas empresas, são um pequeno grupo de grandes empresas dominam o comércio, a produção de algo, tá certo? Então, quem comanda o comércio internacional são os grandes oligopólios. Lembre aí que vivemos o período do neoliberalismo. No neoliberalismo, a presença do Estado é muito forte ou fraca? Fraca. É política do Estado mínimo. Beleza? Então, vivemos esse período chamado de neoliberalismo, no capitalismo informacional. Nesses oligopólios se destacam três grandes situações. Os cartéis, os trustes, não, Ave Maria, os trustes e os holdings. E as holdings. O que é que são cada um deles, Bart? Vamos lá? Quando é que existe uma holding, Bart? Tá certo? É quando uma empresa controla outras. Mas por que vai controlar? Porque tem a maior parte das ações. Beleza? O que é um trust, Bart? Um trust é quando uma empresa comprou outra, se juntou a outra para evitar o quê, Bart? A concorrência, para dominar o mercado. A Ambev é um exemplo. E o que é um cartel? Empresas diferentes, donos diferentes, mas do mesmo ramo. Eu faço um acordo para botar o preço único no produto para que não tenha o quê, Bart? Concorrência. Vivemos sob a dominação de oligopólios que eles formam grandes conglomerados, que são holdings, trusts e cartéis. A gente também não pode esquecer que a palavra conglomerado é quando a empresa atua em ramos diferentes da economia. Coloquei aí um exemplo, o Grupo Silvio Santos. O Grupo Silvio Santos ele tem uma empresa de telecomunicação, ela tem o Grupo Jequiti, até banco o Grupo Silvio Santos teve, que era o banco chamado Pan-Americano. Então, é um conglomerado. A gente não pode esquecer que uma prática comum daqueles grandes tubarões é o chamado dumping. O que é dumping, Bart? Você vender o produto abaixo do valor de mercado. Qual é o objetivo? Você quebrar o seu concorrente. Isso é considerado
ilegal. E você também não pode esquecer de um tipo de fusão, de união internacional, é temporária, para reduzir os riscos, rola-se a chamada joint venture. E falamos lá em industrialização que na China é obrigatório. Nenhuma empresa internacional chega na China se não tiver um sócio chinês. Feita essa revisão, é importante que a gente se lembre que esse comércio internacional que nós falamos para vocês, e só me lembre, Bart, pode ser multilateral e regional. Beleza? O multilateral, Bart, é aquele dentro do bloco econômico. Verdade ou falso? Falso. Países que estão fora do bloco. E o comércio regional, países no bloco. Beleza? Esse comércio multilateral, Bart, qual é o maior parceiro do Brasil? A China. E no comércio regional, Bart, qual é o maior parceiro? A Argentina. Beleza? Se ligue aí agora, porque é muito importante esses dados que nós vamos passar para vocês. Ano passado, 2019, o que circulou no mundo foi esse total aí, ó. 18 trilhões de dólares foram comercializados no mundo. Tá certo? Ô, Bart, todo mundo vende a mesma coisa e compra a mesma coisa. Falso, a gente vai ver mais tarde como funciona a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Cada vez mais presente as multinacionais. Por quê, Bart? Porque com a globalização, o produto importado está chegando mais fácil e com o capitalismo informacional e desde o financeiro, as multinacionais se espalham pelo mundo porque elas vão atrás de locais que ofereçam incentivos fiscais. E quem é que mais oferece incentivos fiscais? País central ou país periférico? País rico ou país pobre? O pobre, o chamado país periférico. Bart, tem algum país do mundo que seja autossuficiente, que não precisa comprar nada de ninguém? Não. Todo mundo depende. Agora, o grande lance é, quando você depende de algo que é caro, aí você vai estar sempre com a balança comercial o quê? Em déficit. Esse é o problema. Vamos lá? Seguindo. Vamos continuar analisando aqui esse gráfico. Observe. Olha aí para o gráfico, lado direito de vocês aí. Qual é a maior potência econômica do mundo? Estados Unidos. Seguido de quem? Da China. Olha o Brasil, Bart. E Bart está lá embaixo, gente. O Brasil é a 20ª economia do mundo aí, ó. É a circulação de grana. Mesmo assim, fala assim, pô, Bart, só com 1,3 trilhões, o Brasil é uma das potências econômicas do planeta Terra. E não pode esquecer um detalhe muito importante. Entre os emergentes, olha os destaques aí, China, Rússia, Índia e Brasil se destacam muito no comércio internacional. Não é à toa que você vai se lembrar, não é à toa que eles fazem parte de um agrupamento, não é bloco, é um agrupamento comercial chamado de quê? BRICS. E o que é BRICS, Bart? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lembrando, o que é que eles têm em comum, Bart? Todos eles exportam commodities. Ah, entendi, Bart, entendi. Todos eles só exportam commodities, verdade ou falso? Falso. Tá certo? China e Índia vendem muita, mas muita tecnologia. Tanto que eles fizeram um novo agrupamento. Lembra aí para mim como é o nome? TICs. Taiwan, Índia, China e Coreia do Sul, porque eles também vendem muitos produtos ligados à tecnologia. E um detalhe mega importante: maior economia do mundo? Estados Unidos. Segunda maior? China. Mas se o vestibular trouxer isso aqui, você tem que se ligar. Estados Unidos é o país que mais compra no mundo. Quem é que mais vende, Bart? A China é o país que mais vende no mundo. O poder aquisitivo, a renda per capita norte-americana, ela é maior. Por isso que faz os Estados Unidos o país que mais importa no mundo. E a China é o país que mais exporta. Ô, Bart, qual é o segundo país que mais importa? Se o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a China. Ô, Bart, qual é o segundo país que mais exporta? Primeiro é a China, quem é o segundo? Estados Unidos. Se liga nisso, porque é muito importante para a gente. E outro detalhe para a gente analisar.
Desde a crise de 2008, vocês sabem que vivemos uma crise muito forte em 2008, 2015 e 2016 começamos a nos recuperar e caímos de novo numa crise sem proporção, por enquanto, em virtude da pandemia do Covid-19. O que é que estava acontecendo aqui? Cuidado para não errar isso, tá? A participação dos países desenvolvidos no comércio internacional está o quê, Bart? Diminuindo, tá vendo aí? E a participação dos emergentes, Bart, aumentando. Ah, entendi, Bart. Hoje, os países emergentes participam muito mais do que os países ricos. Portanto, os principais responsáveis pelo PIB mundial são os emergentes. Falso. Eu estou dizendo a vocês que de 2008 para cá, a participação do desenvolvido diminui, a do emergente aumenta. Mas quem participa mais, Bart, em números, obviamente os países o quê? Desenvolvidos. Mas, Bart, eu fiquei numa dúvida cruel agora. Por que a participação do desenvolvido está diminuindo depois da crise? Raciocina comigo. Se o mundo está em crise, a primeira contenção que os países fazem é deixar de comprar o quê? Tecnologia. Mas continua comprando comida? Sim. Continua comprando alguns recursos minerais? Sim. Então, por isso que a participação do emergente continuou aumentando, porque todo mundo continuou comprando commodities, mas diminui a compra de produtos de quê? De tecnologia. Só tem uma commodity que perde espaço durante a crise. Qual é, Bart? O ferro. E o Brasil é grande exportador de ferro. Bart, por que o ferro perde destaque durante a crise? Porque as indústrias que utilizam as siderúrgicas, metalúrgicas, diminuem a sua produção, porque não tem ninguém comprando. Se ela diminuir a sua produção, ela vai diminuir a compra da matéria-prima, tá certo? Que é o ferro. Bart, aqui no Brasil tem muito ferro? Muito ferro. O Brasil é um dos maiores produtores de ferro do mundo. Mais tarde a gente vai ver isso aí com vocês. Beleza? Bart, aqui no Brasil, a gente falou mais cedo. O Brasil vende mais para quem mesmo? Como país, o maior parceiro da gente é a China. Agora, como bloco econômico, ninguém compra mais do que a União Europeia. Ô, Bart, de todos os países da União Europeia, inclui o Reino Unido? Não, Bart, já saiu oficialmente. Mas de todos os países da União Europeia, eles compram mais do que a China, juntando todos? Sim. Individualmente, a China compra mais do que qualquer país do mundo da gente. Tá certo? Agora, observe, tem uma setinha aí mostrando que a gente vende muito para a Argentina, que é o nosso parceiro no comércio multilateral regional. Regional. Um detalhe que eu vou falar que às vezes confunde, tá? Às vezes confunde. Percentualmente falando, não é volume total, percentualmente, é mais vantagem o comércio com a Argentina do que com a China. Oxe, Bart, não entendi. Por que é mais vantagem? Porque o que é que a gente vende para a China? Fale aí. Commodities. São produtos de alto ou baixo valor agregado, Bart? Baixo valor agregado. O que é que a gente vende para a Argentina, Bart? Produtos, o que, Bartinho? Industrializados. São produtos de alto valor agregado. Então, se o vestibular perguntar quem é o nosso maior parceiro, a China. E a Argentina, Bart, é importante? É. E percentualmente é mais importante do que a China, por quê? Porque o que a gente vende para a China é produto, para a Argentina é produto industrializado. Produto industrializado é aquele produto que tem o quê, Bart? Alto valor agregado, tá certo? Então não pode esquecer, em volume total, a China é a nossa principal parceira. É o que faz a gente acabar tendo superávit. Agora, o comércio com a Argentina é vantajoso porque o que a gente vende é caro, que são os produtos industrializados. Para a União Europeia, Bart, a gente vende mais do que a China? Sim. Mas aí nós estamos falando de 27 países, até o início desse ano, 28 países. O que é que a gente vende mais para os Estados Unidos e Canadá, Bart? Commodity. E o que é que a gente vende mais para a África, Bart? Alguns produtos industrializados e também commodities. Vamos lá? Vamos seguindo. Os principais produtos que o Brasil
vende? Olha só, o que é que a gente mais compra? Derivado de petróleo, equipamentos mecânicos, eletroeletrônicos, automóveis, produtos químicos, massa que a gente compra. O que é que a gente vende? Minério, petróleo, combustível, material de transporte, complexo de soja, carne, são o que, Bart? Commodities. Bart, então você está querendo me dizer que o Brasil não vende produtos industrializados? Falso. O Brasil vende produtos industrializados, mas a venda é muito pouca, o que torna-se não tão significante para o nosso PIB, principalmente quando a gente fala de quê, Bart? Produtos ligados à tecnologia. O Brasil é um dos maiores exportadores de avião do mundo, tá certo? Mas isso, no contexto do nosso PIB, acaba sendo um percentual pequeno. Vamos lá? Importante a gente saber, isso é um detalhe deveras importante. Olha só, aí está o saldo da balança comercial dos últimos anos aqui no Brasil. Qual foi o único ano, olha aí, qual foi o único ano que a gente teve um saldo negativo na balança comercial? De 2010 até 2018, 2019, a gente vai ver daqui a alguns instantes. 2014, o ano que estava aquela agonia no Brasil, próximo do impeachment de Dilma. O Brasil estava enfrentando uma crise cavalar. Tivemos um déficit na nossa balança comercial. É possível que tenhamos também esse déficit agora no final de 2020. É possível. Mas vamos lá. Bart, eu não entendo. Se a gente vende o que é barato e compra o que é caro, se a gente vende o que é barato e compra o que é caro, como é que eu estou com superávit na balança comercial? Por conta do quê? Por conta do absurdo volume de vendas dessas commodities. O Brasil vende uma quantidade absurda de commodities. E qual é a maior commodity brasileira, Bart? A soja. Por isso que a gente vive a chamada expansão da fronteira agrícola. E essa expansão da fronteira agrícola concentra terras, desmata, desgasta o solo, provoca conflitos, aumenta o êxodo rural, mas infelizmente vamos continuar com essa situação. Por quê, Bart? Porque dependemos da venda de commodities. Beleza? Olha para o gráfico aqui, ó. 2019, a gente teve um superávit, 2018, 2019, tá certo? Também superávit, mas uma queda. E a previsão para 2020 era uma leve queda. Essa previsão já está fora do baralho. Por quê, Bart? Teremos uma queda muito maior se não tivermos um déficit na nossa balança comercial por conta da pandemia. Tá certo? As indústrias fechando, os países parando a sua economia, ninguém comprando, ninguém vendendo. É possível que a gente tenha ou um déficit ou um prejuízo muito grande, um saldo ainda mais magro do que a projeção aí de 2020. Maravilha? Voltando aqui, Bart, para o que a gente mais vende. Olha só, complexo de soja disparado, carne, ferro, açúcar, são produtos que a gente vende bastante. Vimos lá, quando falamos de transportes, que o Brasil, se tivesse o ferroviário como principal meio de transporte de cargas, venderíamos muito mais, porque iríamos baratear o produto. Se a gente tivesse portos adequados, modernizados, a gente venderia muito mais, tá certo? Porque iria baratear o produto. Mesmo com tanta deficiência logística, o Brasil é grande exportador. Lembre-se, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, não é o maior produtor é dos Estados Unidos. E tínhamos uma previsão de nos tornarmos o maior produtor de soja. Tá certo? Tínhamos essa previsão, a gente não sabe se vai concretizar. Somos sim o maior exportador de soja do mundo. Vendemos produtos industrializados, como nós falamos, mas são produtos de pouca tecnologia. Um detalhe que eu queria colocar para vocês é a respeito da venda do ferro. Está vendo esse mapinha aí? Só queria lembrar para vocês que o ferro, tá certo? O ferro é um recurso mineral metálico que a gente encontra numa estrutura geológica chamada escudos cristalinos, tá certo? Chamada escudos cristalinos. Beleza? Se ligou aí? Ô, Bart, qual é a área do Brasil que tem a maior produção de ferro? Olha para o mapa, olha para o quadrilátero ferrífero.
aí você tem a maior produção de ferro do Brasil, também voltado para exportação, para a China, para a União Europeia, e atende também ao mercado interno. Foi aí que teve os 2 acidentes de Mariana e de Brumadinho, tá certo? A Serra dos Carajás, você tem uma imensa diversidade de produtos, uma imensa diversidade de recursos minerais, ferro, manganês, bauxita, cassiterita, ouro, cobre. Então você tem uma grande diversidade, não tem a maior produção de ferro. Serra dos Carajás fica no estado do Pará, tá certo? No caso da Serra dos Carajás, você extrai o ferro, transporta pela estrada de ferro Carajás e escoa, manda embora pelo porto de Itaqui, lá no Maranhão. Essa Serra dos Carajás atende prioritariamente ao Japão, porque foi o Japão que investiu no projeto Grande Carajás. Prioritariamente não significa dizer que a gente mais vende para o Japão. Qual é o país que mais compra o ferro daí? A própria China. Tá certo? Voltando aqui para o quadrilátero ferrífero, já que a gente falou da estrada de ferro lá, da Serra dos Carajás, o nome da estrada de ferro do quadrilátero ferrífero é Estrada de Ferro Vitória, Minas. E o nome do porto que a gente escolhe é o Porto de Vitória, também chamado Porto de Tubarão, no Espírito Santo. O maciço de Urucum, tá vendo aí, no Mato Grosso do Sul, vende o ferro principalmente para o Mercosul e vai pela hidrovia chamada Hidrovia Paraná-Paraguai. A Serra do Navio tem muito manganês, tá certo? E vende principalmente para os Estados Unidos, através do Porto de Santana. Beleza? Parte. E aí estão os grandes compradores de produtos agrícolas do Brasil. Não são de todos os produtos, não são de todos os produtos, são de produtos agrícolas. Ó, a China, 27,7%, a União Europeia, 17,7%. Mas bate, você falou que a União Europeia comprava mais. Ei, eu falei de comprava mais de todos os produtos. Aqui eu centralizei nos produtos agrícolas. E a maior parte de tudo que a gente vende de produto agrícola para a China, esmagadora maioria é soja. Tá certo? Soja. No caso da União Europeia, além da soja, a gente também vende muito café. Beleza? Importante esses detalhes aí, a gente saber. Muito importante. E bate estados brasileiros que mais exportam. Aí, ó, a Bahia figurando entre os 10 maiores estados, tá certo? São Paulo e Rio na frente, bem na frente, tá certo? São Paulo com 39.414 pontos na exportação, toneladas, né? Fechamos aí bonitinho. Só lembrando que quem é o maior parceiro do Brasil? A China. E o Brasil tem entre 1,1% e 1,3% de todo o PIB mundial. Tá certo? Todo o PIB mundial se transformando em uma das 20 maiores economias do mundo. Brasil que tem uma dificuldade, viu, gente, muito grande. Muito grande. Qual é a dificuldade do Brasil? Ó, Bart. Quem tem uma pequena empresa, a família que tem uma pequena empresa, sabe que existe uma burocracia muito grande na abertura de pequenas empresas. Como é que você consegue resolver? Com um jeitinho brasileiro. Então, isso atrapalha muito a entrada de empresas sérias no Brasil por conta da tão falada corrupção. O Brasil tem um elevado speed bancário. O que é isso, Bart? Os juros bancários no Brasil são elevadíssimos. Isso impede qualquer tentativa de se tomar um empréstimo para investir, por exemplo, em tecnologia. Tá certo? Além disso, os impostos internos no Brasil são muito caros, né? A infraestrutura, como a gente falou, é deficitária, a infraestrutura logística, tá certo? Ela é deficitária e nós temos uma falta de qualificação profissional. E aí a gente volta com a industrialização. Por isso, assim, o ideal é que o Brasil seja grande exportador de produtos industrializados. A gente tem um saldo positivo graças ao absurdo volume de commodities que a gente vende. Tá certo? Ô, Bart, e o que é que está acontecendo com a nossa indústria? Lembre aí, estamos passando por aquele processo chamado de desindustrialização. Exatamente por conta desses fatores elencados. A indústria está cada vez menos presente no PIB do país. Isso é algo preocupante, porque o meio ambiente sofre com isso. A questão social grita por conta disso, pela nossa dependência na venda de commodities. Beleza? Primeira parte foi para conta
Segunda parte voltaremos mais tarde.